A fé e a caridade. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, até mesmo junto a pessoas sem religião. Mas essa caridade verdadeira, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Nada além dela nos dá condições para carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que o homem, ansioso de prazeres, tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve se ocupar apenas de sua felicidade. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e as exigências do mundo material, que devem ser supridas. Além do mais, os problemas comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências e das vossas necessidades são um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Portanto, apenas à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes toda a razão ao afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra, se a procurais na prática do bem, e não nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar sempre, e se a fé for a vossa sustentação. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Abaixa um pouquinho. Muitas pessoas solicitam, desde passados remotos, e na atualidade não é tão diferente. Deus, se tu me salvar dessa, eu vou acreditar em ti. Pede-se milagres, acontecimentos extrasensoriais. Poxa, eu queria ter mediunidade. Pô, aí realmente eu ia acreditar, eu ia com garra e tudo, ia para frente. Mas, mesmo na época em que o Cristo esteve encarnado no planeta, muitos foram curados através do seu fluido renovador, mas, passado algum tempo, decaíram. É famoso, né? Dos 10 que lhe foram curados, apenas um voltou para agradecer o Mestre. Então, nós muitas vezes nos auto-enganamos. Nós solicitamos certas comprovações, queremos certas provas em tubos de ensaios científicos para podermos aí dizer que não, aí eu irei crer, aí eu serei positivo, aí eu modificarei minha vida. Né? Muitas vezes solicitamos coisas estapafúrdias, fúteis, fora do comum, de certa forma esperando não consegui-las para não termos que nos modificar. Né? O homem, muitas vezes, uma pessoa de fé, tem fé em Deus, porque uma pessoa de percepção olha a vida e vê, nossa, não é possível que tudo seja um fruto do acaso. Cientistas, astrônomos estudam as leis físicas e veem como a exatidão da organização, da simetria
que é esse maravilhoso universo, e percebem que por trás há uma inteligência, há um planejamento, não é obra de um acaso, como há aqueles também de diplomas acadêmicos que negam tais percepções. Então, o fato do intelecto não é condição única, exclusiva e prova final de que a pessoa irá, né, se desenvolver, se melhorar espiritualmente, acreditar em um Deus, numa inteligência suprema. Não bastasse essas percepções, esses fatos matemáticos da organização de um universo, o Espiritismo traz psicografias pessoais, detalhes daquele parente querido que se foi, falando sobre o seu cotidiano, te provando a você e a outros ao teu redor que há uma comunicação do outro lado, que existe uma pós-vida material, e há materializações. Chico Xavier foi o auge dessa comunicação. O seu correio fraterno, o seu correio de luz, levou milhares de pessoas à crença firme na vida no além. Porém, somente isto não chega ao objetivo maior da providência divina. Porque, após comprovar a nós a vida além, após trazer todas as provas, vêm os espíritos daí já mais velhos, mais sábios, mais desenvolvidos, nos falar que não, que realmente aí estão as provas, devemos nos melhorar, porque o objetivo aqui, na carne, é o aprimoramento do espírito. Então chegamos a um ponto máximo do espiritismo, na presente época contemporânea que nós estamos aqui. O espiritismo é uma luz que deve nos iluminar. Ilumina de qualquer forma. A sua luz é que nem o sol, chega para todos. Porém, caberá a cada um conseguir absorver maior ou menor quantidade da sua doutrina, do seu conhecimento, que nos leva a uma libertação maior. O aprimoramento nessa vida encarnada é, sem dúvida, o aperfeiçoamento do nosso comportamento, o melhoramento das nossas emoções, dos nossos conceitos mentais, do nosso convívio com os outros. Porque o Evangelho, esse texto é magnífico, coloca muito bem. São hoje 7 bilhões de pessoas encarnadas no mundo. É muita gente. E apesar de ainda podermos juntar em grupos com algumas semelhanças, cada um é diferente no seu histórico espiritual. Não há uma digital igual, não há uma pessoa exatamente igual à outra. E temos que aprender a conviver uns com os outros. E precisamos nos desenvolver. E o ponto máximo disso, Paulo de Tarso coloca muito bem, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, né? A caridade é uma palavra que completa muitas outras. É um conjunto, é uma palavra, mas é um conjunto de coisas. Apesar de separarmos caridade e fé, uma não vive sem a outra. Porque você, certa feita, um espírita europeu, falando, mas seu Divaldo é o maior orador espírita da nossa atualidade, é um grande trabalhador espírita, é um espírita. Nós estamos ainda caminhando para ser espírita. Espírita é o verdadeiro cristão, é aquele que segue as pegadas do Cristo, na qual nós carecemos ainda muito, né, de poder chegar em tal condição, tal posicionamento. Mas lutamos, estamos aqui todos nós, nesse local hoje, para tentarmos, para prosseguirmos. E esse espírita perguntou, mas, seu Divaldo, como é que eu vou aplicar a caridade? Como assim, meu irmão? Não, mas aqui na Europa, no Brasil, vocês têm as favelas, tem pessoas necessitadas, carecem de saúde, de educação.
Aqui o governo dá tudo. Eu não tenho quem poder socorrer. Mas, meu irmão, você não entendeu? O altruísmo é apenas uma das facetas da caridade. Por acaso aqui não há órfãos? Não há locais em que pessoas da terceira idade ficam? Então vocês veem que nós temos um conceito, uma percepção muito limitada de caridade. E aí, quando nós nos limitamos a essa caridade ao altruísmo, ou quando a pessoa pratica esta caridade material, vamos dizer assim, carente de um conceito religioso, não que ela tenha que ter uma bandeira religiosa, porque muitos europeus são mais cristãos do que nós, apesar de se dizerem ateus. São ateus por serem estudados, por terem vivido grandes guerras no decorrer de gerações, terem vistos e vivenciados em séculos passados fortemente os efeitos de uma inquisição, de uma cruzada, vendo que aquilo é religião, que leva à morte a pessoas por não proferirem a mesma crença. Então aí o europeu se tornou muitas vezes ateu. Então esse não é um ateu, é apenas uma pessoa que não acredita em bandeiras religiosas, mas tem um senso de justiça e de grandeza interior muito maior do que às vezes nós que estamos aqui. Mas há o ateu, que recebe uma educação moralista, pratica a caridade, mas é aquela pessoa que, eu agora vou para um instituto para aquelas crianças, vou ajudar a ensinar elas a aprenderem uma disciplina. E vai, as crianças não querem e fica revoltado, também não vou mais ensinar. Não vou mais fazer isso. Porque eu fui lá sem cobrar nada e eles não deram valor. Que caridade é essa? Na qual nós queremos impor os nossos conceitos, a nossa forma de ver as coisas ao outro. Se o outro carece de educação e nós a temos para dar, é conta-gotas? Que importa se o outro não absorver? Não é assim conosco? Não é assim que o Cristo trabalha a providência? Todos os dias eles nos dão grandes provas da presença deles ao nosso lado. E muitas vezes nós também renegamos a sua educação. Mas eles não carecem, não desistem de estarem ao nosso lado e de tentarem de nos conduzir. Mas nós não. Se o outro se mostra uma parede diante da nossa caridade, nós já nos ficamos melindrados. Não podemos aceitar, o orgulho se faz presente. Essa é a caridade que nós estamos acostumados. Porque a verdadeira caridade, no seu ponto auge, ela chega aos nossos olhos através do chamado sacrifício. O sacrifício maior é quando nós renegamos os nossos desejos em prol do outro. Nisso nós temos grandes provas, né? Temos o sacrifício de pai para com os filhos, o sacrifício da amizade, uma doença que nós venhamos a ter, ou algum acidente, muitas vezes nos leva a ter fé. A dor que a gente tanto foge, muitas vezes é a maior lição na nossa vida. Porque nós não acreditamos em nós, mas nós somos todos muito fortes. Na realidade, assim, penso, sendo sincero aqui com vocês, que quando sofremos reveses na vida, e nós lembramos daquela coisa que muitas vezes só lembramos nos reveses, chamada oração, e pedimos com sinceridade para superar, para ter forças para o bom combate, é impressionante a luz, a energia que surge dentro de nós. Nós somos todos muito fortes. Não estou dizendo que nós nos tornamos frios. Nós choramos. Mas é diferente a dor daquele que perde um ente querido através da morte física que ninguém pode evitar.
Aquela dor que é da crença de que tudo se acabou, daquela que é de saudade, que é muito meritória, mas que a gente sabe que a vida continua e um dia, questão de anos, décadas, iremos novamente encontrar aquele que amamos. Deus não nos tira quem amamos, apenas nos coloca lições, porque enxergamos apenas a vida presente. Mas o que nós necessitamos de aprender é muito maior. A providência e o nosso espírito sabe o que necessitamos. Às vezes, conversando com uma pessoa antes da palestra, um marido tem que partir porque somos dependentes emocionais e temos que aprender a nos virar. Esta vida física é para crescermos, não é para nos omitir e ficarmos parados espiritualmente, emocionalmente, psicamente. Então, muitas vezes, parte uma pessoa para aí podermos aprender. É difícil. Não sou louco de achar que é fácil. Perder uma mãe, um pai é difícil. Perder um filho deve ser terrível. Gostaria de não passar, veja só, né? Mas, se estiver na planificação e tiver que passar, vou chorar sim muito. Mas a vida continua. Como eu falei, o Espiritismo é uma luz. No final do ano, minha avó desencarnou, mas foi a primeira pessoa apegada, bem apegada a mim, que eu tive a presença de uma desencarnação. Mas foi assim, ao mesmo tempo, ela teve complicações, ficou um tempo no hospital. Então chegou um ponto que eu orei para que ela pudesse se desencarnar, não passasse certo sofrimento. Óbvio, né? A gente ama. E ela teve um desencarne, assim, com a presença dos filhos, muito fantástico, muito excepcional. E para mim foi muito bonito, porque eu sei que ela continua. O corpo já está desintegrado, mas ela continua. Então o Espiritismo não pode ser um amontoado de conceitos e teorias na nossa mente. Ele tem que ser algo que nos renova, que nos toca e que modifica a forma como a gente interpreta a vida. E aí que é o máximo, aí que é o bacana do Espiritismo. Aí é que ele começa a nos conduzir a um tipo de paz, a algum tipo de felicidade. O passe, o médium, você pode tocar na vesta do médium, tudo, mas são misticismos. Não vai modificar a tua forma, os teus conceitos mentais. E é isso aqui que muda. Não é que a vida se torna mais tranquila. Você começa a ver a vida de forma diferente. Os problemas são bons quando vêm. Claro, a gente se estressa, se cansa. Mas quando vem os problemas avolumados, você começa a aprender a lidar com eles. E um problema que antes era o fim do mundo para você se torna um arranhão no braço. Você aprende a lidar com os problemas. Parece o fim do mundo quando acontece no início. Todo mundo já foi adolescente. Quem está aqui, de repente, adolescentes vão ter. Todo mundo já teve o primeiro, desilusão amorosa, né? Parece o fim do mundo. O mundo acabou. Agora não vou mais me apaixonar, não, acabou o mundo. E aí o tempo passa, né? E não adianta a gente, com a idade mais avançada, dizer, mas isso vai passar. Não vai, você não entende o que eu estou passando. E é assim, mas depois passa. E a gente vê, meu Deus, como eu fiz um escândalo, né? E aí até é capaz da pessoa querer voltar e você, não, agora passou, não tenho mais interesse. Né? Mas isso acontece até às vezes, agora, na nossa fase adulta, seja com idade avançada ou não. A gente às vezes, porque assim, nós somos às vezes muito maduros em um certo aspecto. Ninguém é perfeito. Muitas vezes essa vida nos propiciou uma educação íntima em determinado aspecto, mas em outro a gente continua tão infantil quanto era na infância ou antes dessa vida. Nós muitas vezes desenvolvemos, cara, eu não tenho a fofoca, detesto fofoca, mas se eu vejo uma coisa, alguém faz uma coisa errada, meu Deus, eu faço um barraco.
sou intolerante. O outro já consegue ter uma visão diferente, uma tolerância, chegar, conversar, direcionar a pessoa para tomar percepção, mas não consegue olhar um noticiário e deixar de ficar negativo diante dos problemas da vida. Nós estamos acostumados a perder nosso tempo, porque para ter fé e caridade, eu não tenho fé ainda, mas estou construindo, tenho ciência disso. Fé se constrói. Claro, a fé, muitos nascem, porque construíram em outra vida. É um sentimento nato na pessoa. É aquela pessoa que olha e sabe que vai dar certo, sabe que Deus existe, sabe que as coisas vão acontecer, é preciso continuar. Outros, como eu, muitas vezes cambaleiam, decaem, caem no chão, choram, aí levanta, alguém lhe apoia e vai em frente. Mas como se constrói a fé? Na crença. Estudemos. Ah, mas eu ainda não acredito em Deus. Há muitos fatos, vai pesquisar. Pesquise então as psicografias, veja, não, mas poxa, como é que aconteceu isso? A literatura espírita é rica em fatos de comprovação. Fatos documentados. Vá criar a sua base de crença. Porque se você não acredita que sobrevivemos, somos espíritos, isso é básico, não vai ter como ter fé em Deus. Você vai dizer que tem fé, mas uma hora vai acontecer algum desastre muito grande, e além de se exaltar, você vai dizer, por quê? Aí nasce seu filho com um problema, deficiente, em algum sentido, e você vai dizer, por que uma criança? Por que pecar na criança? O que ela fez? Mas se você acredita que ali há um corpo de criança, mas há um espírito que lhe habita, que tem uma história, Deus é justo, lei de causa e efeito, então você não vai perder a tua fé. Você vai se desesperar por um tempo, mas aos poucos você vai raciocinar diferente. Vai adquirir a força, porque você tem que ser a sustentação daquela pessoa. Ou a sustentação de si mesmo. Nós temos força para isso. E Jesus nos sustenta sempre. É preciso acreditar nisso. É preciso estudar e acreditar com uma fé, com um raciocínio, uma fé raciocinada. Porque daí a fé sentimental, a fé de luz, um dia vai surgir. Eu lembro que muitas vezes no nosso cotidiano nós somos auxiliados nos problemas normais, porque, mas Jesus vai se importar? Gente, há uma leva de espíritos, os nossos espíritos familiares, aqueles que nem sempre são da família presente, mas tivemos muitas famílias em vidas sucessivas. E há muitos amores, amor fraterno, digo, presente, que nos acompanham, nos querem bem, que trabalham hoje por nós e amanhã trabalharemos por eles quando eles desencarnarem e nós estivermos lá. Lembro que certa feita, a gente tem que perceber e construir essa crença dentro de nós. Eu trabalhava muitos anos atrás numa seguradora e eu havia perdido um documento importante e fiquei procurando. À noite eu sonhei que eu estava lá naquele local de trabalho, abria uma gaveta e estava em tal pasta. Fui de manhã e estava lá. De fato, eu posso ter desdobrado e ido lá à noite, porque o espírito vai aonde ele está interessado à noite. Aonde a sua mente, o seu coração está. Aí se você está com rixa com alguém, você vai continuar com aquela rixa com alguém. Se você está preocupado com a sua casa suja, você vai continuar limpando a sua casa. Se você está interessado em ajudar alguém, você vai ajudar alguém. Se você está preso a certo vício e continua a alimentar esse vício, são a esses locais de vícios que você vai procurar. Normal, é natural que seja assim. Então, tanto eu posso ter desdobrado, como também naturalmente. Alguém pode ter vindo e falado, André, lembra onde é que você botou ali, ó? E guardar, através do sonho, tal imagem. Lembro de certa feita, estava passando dificuldades sérias financeiras na família.
E eu havia, há uns 10 anos atrás, começado a pagar uma pólice, uma capitalização, e faliu, e eu perdi, é dinheiro morto, perdi, acabou. Passou 10 anos, uma outra empresa havia comprado e resolveu pagar aquelas dívidas para trás. Recebi um cheque de 3 mil, de um dia para o outro. Pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar isso amanhã? 3 mil. Passou-se mais uns anos depois, a mesma situação, é muito engraçado isso. Estava com uma dificuldade imensa, também precisava de dinheiro, não sabia o que fazer. E aí me ligou um advogado, André, você trabalhou no banco? Sim. Pois é, a gente abriu uma ação coletiva no ano passado, a gente ganhou, e você estava nessa ação junta, ganhou 3 mil. Ah, é? Ah, que pena, né? Mas assim, coisas sem eu pedir. E aconteceram, mas a gente pode pedir sim. Porque essas coisas do cotidiano que a gente chama de, infelizmente, de sorte, né? Ou uma ideia, resolvi esse problema. Puxa, eureka, me veio uma inspiração, a gente nem fala mais inspiração, né? Me veio uma intuição, me veio uma ideia. Caramba, a gente é muito ingrato. Chamamos de sorte quando são pessoas, às vezes, que estão trabalhando por trás dos panos para nos levar a essa situação. Eu gosto muito de Jung, grande psicólogo. Ele foi uma ponta importante entre a disciplina acadêmica de psicologia e as ciências chamadas, na época, paranormais, né? A parapsicologia. Sua irmã foi médium. Mas, apesar de ele teve que usar certas terminologias científicas para ser aceito, como a questão da sincronicidade, né? Então, aconteceu uma coisa, eu pensei, você pensou, me ligou, tal, a tal da sincronicidade. Gente, ou aconteceu tal fato, a consciência conspirou a favor. Tudo bem, é tudo muito válido. E às vezes eu mesmo uso essas terminologias nos cursos, porque nós aqui somos variados. Estamos alguns aqui estão ainda em cima do muro, não acreditam muito. Outros já estão mais algum tempo, estão estudando há mais tempo. Outros têm uma formação mais materialista, mas sentem um vazio procurando alguma coisa a mais. Então nós temos que, às vezes, transmitir certas terminologias científicas e acadêmicas para aquela pessoa aceitar. Mas eu gostaria de pedir a permissão para vocês de ser muito sincero hoje e dizer que, no final das contas, se trata de ajuda, de auxílio, tudo isso. As chamadas coincidências, a chamada sorte, muitas vezes, poxa, eu tive uma ideia, mas coisas que eu estudei e agora processou. Às vezes é uma pessoa que vai chegar no teu ouvido e falar, André, lembra que você estudou aquilo e aquilo outro, olha, se tu junta os dois dá nisso. Aí você não escuta, mas, se eu junto isso e aquilo, é do teu arcabouço, porque tem que ter o mérito do teu esforço. Grandes descobertas foram feitas, entre aspas, por acaso em laboratórios, em acidentes que aconteceram, mas o cientista estava preparado para perceber que naquela reação química acidental havia alguma coisa interessante que havia se formado. Nós somos auxiliados todos os dias. Tenhamos plena certeza disso. Se não temos, comecemos a anotar. Façamos uma agenda, um diário. Faça durante o ano e você vai ver. Poxa, eu estava com aquela dificuldade, fiz uma oração e aconteceu tal coisa. O problema é que nós pedimos para que aconteça exatamente aquilo. E não acontece muitas vezes, na maioria das vezes. Porque Deus, através das suas leis, sabe o que é melhor para nós. Nós temos que ter uma coisa. Temos que aprender a orar. Mas temos que lembrar que há uma lei de mérito por trás. Sou honesto no meu dia a dia para merecer certos auxílios? Né? Poxa, mas não acontece nada. Mas você não é espírita? Será que não há certos resgates, certas dificuldades que você tem que passar? Te resigna, então, porque é também um grande momento e um grande exercício para adquirir força moral, controle emocional. Muitas vezes nós estamos passando por confrontos, às vezes temos certas
deveres profissionais para com outras pessoas, ou algum dever que nos firmamos com um amigo, eu vou te ajudar a isso. Aí começa a fazer, poxa, as coisas não começam a dar certo. Claro, você tem o direito de pular fora? Pode, né? Mas é a tua palavra antes. Honra é uma coisa realmente, não estou falando de orgulho, falando de honra, de fidelidade, de responsabilidade, de gratidão muitas vezes. Firmamos um compromisso com uma pessoa e as coisas começam a volumar, começa a gente não sabe lidar com conflitos, aí a gente quer pular fora, pulamos, desculpa, não dá certo, desiste. E aí? Perdemos uma grande oportunidade, às vezes, de aprender a administrar conflitos, dificuldades. Muitas vezes, Saint-Exupéry, né, Fernando? Criador do Pequeno Príncipe, tem uma frase muito legal da raposa que fala para o Pequeno Príncipe, que eu nunca esqueço. Cuidado, Pequeno Príncipe. Tudo que tu cativas, te tornas responsável. Então é muito fácil dizermos que vamos ajudar uma pessoa, caridade, né? Somos muito caridosos na hora de falar. E aí começa e as coisas não acontecem como achávamos que deveria, pularmos fora. Ah, tem problemas? Ah, vou pular fora. Eu já fiz até aqui, aguentei até aqui. Aguentei o meu limite. Será? Tudo bem, você pode, mas o teu limite sempre vai ser aquele. E aí a vida vai te trazer outros problemas para você conseguir ultrapassar teus limites. Porque a vida não é recreio. Esse planeta é um educandário, é uma escola. Temos que aprender a nos melhorar. Não estou falando buscar problemas de forma consciente. Mas se eles se apresentarem, se alguém se encontrar em dificuldades, abraçarmos, irmos às vezes até o fim, realmente até o limite. Não estou falando para que a gente tenha uma estafa, mas ir de fato. Será que estou indo até o meu limite? Ou será que eu simplesmente estou agora querendo pular fora porque não está mais cômodo para mim? Qual é a realidade? Quais são os teus conceitos mentais? O que passa no teu íntimo? Duas pessoas podem fazer a mesma coisa, mas terem disposições interiores totalmente diversas. Christopher Reeves, aquele ator famoso que fez o Super-Homem, em 1995, de cavalo ele caiu e ficou tetraplégico. A partir daí, realmente, ele encarnou o personagem, se tornou um super-homem. Um ano após, contra todas as fofocas negativas, se apresentou a um ano de cadeira de roda, de forma muito limitante, se apresentou na entrega do Oscar, quando todos diziam que ele não conseguiria. Foi aplaudido por minutos e minutos. Dedicou ainda, apesar de não ter movimentação nenhuma, se dedicou à Anistia Internacional, à Unicef, montou uma fundação com 2 outros atores para pessoas que não tinham casas, não tinham moradia, e ainda por fim dedicou a sua imagem e o dinheiro que ele conseguia através dos patrocínios a montar a sua fundação em prol de pesquisas com células-troncos, para que outras pessoas no futuro pudessem andar. Mas ele nunca duvidou, sempre trabalhou, sempre praticou sua fisioterapia, acreditando que um dia andaria. Hoje deve estar andando em outro plano. Mas poucas pessoas sabem ou percebem que ele teve o apoio da sua esposa, que havia casado com ele em 92, plenamente. Dana Reeves ficou ao lado dele esse tempo todo. Hoje, muitas vezes, você vê um casal que na primeira briga, no primeiro conflito, não, você vai para o seu canto, eu vou para o meu. Não, tá muito difícil conviver com você. Vamos embora. Não estou falando que não, tudo é uma questão de bom senso. Já se sentou, não se conversa, não se discute, mas também às vezes você senta para conversar e o outro já chega com pedradas na mão. Realmente, aí não há condições de convívio. Não é isso um casal. Mas ela permaneceu. Ela praticou a caridade plena. Com o próximo, mais próximo dela. Que era o seu companheiro.
tiveram um filho, Will. Mas pouca gente ainda também sabe que no início da carreira, Christopher Reeves estava muito famoso, né, como o personagem do Super-Homem. E havia um amigo dele que estava iniciando e não estava tendo chances. E ele usou a sua amizade, conversou com diretores de forma muito honesta, muito ética, para que conseguissem dar um papel para aquele ator. Hoje, esse ator, que ele auxiliou no início, após o desencarne dele e o falecimento da esposa do Christopher Reeves, Will, o filho dele, ficou órfão. Esse ator assumiu o filho, adotou o filho do amigo. Existe caridade maior do que essa amizade plena, de gratidão? Mas, meu Deus, a gente é muito carente, é muito ingrato. Esse ator é aquele ator, até me ajudem, que fez o Homem Bicentenário, Robin Williams. Muito obrigado. Robin Williams. Graças a Christopher Reeves, ele teve uma chance e se tornou esse atorzão que é hoje. E que apesar de toda a fama, o dinheiro que ele tem, não esqueceu o amigo e o filho dele no momento de desamparação. Então muitas vezes a gente fala, mas aquele rico é soberbo. Tem muito pobre soberbo, ingrato, que não pratica caridade. Como tem também o rico que não pratica. Mas tem aquele que pratica, tem fama, tudo. A gente diz, a fama corrompe se você deixar. Não é a fama em si. Claro, sou bem coerente. No nosso grau evolutivo, da maioria, é uma prova muito difícil. Que eu, espertamente, prefiro ficar ausente disso. Eu conheço as minhas falhas. Você conhece as suas? Muitas vezes, eu não consigo ficar sem tomar uma cervejinha e tudo mais. Mas eu começo a tomar e não paro e fico embriagado. Que caridade para com os filhos, né? Aí você quer que seu filho... Meu filho, eu tomei, mas você não faz que nem o papai, né? Criança não faz o que a gente diz, faz o que a gente faz. E aí dá a espuminha da cerveja para a criança. Ou chega embriagado, todo alegre, diz, isso é para deixar alegre. E aí realmente, porque o filho vê o pai sempre emburrado, sempre dando patada nele, e aí, quando toma cervejinha, o pai fica feliz, alegre, brinca com ele. Qual é o conceito que ele vai ter? Pô, legal, vou tortar os canecos também quando crescer. É verdade. Porque, e mesmo assim, mesmo que nós tenhamos uma atitude ética, se nós não tivermos convívio com nossos filhos, não adianta. Porque a criança, além de fazer o que nós fazemos, não o que falamos, ela vai absorver mais com aqueles que mais convívio tem com ela. Então a escola é muito legal. Ela tem que ter educação moral. Mas cabe aos pais educar. Essa é uma caridade fundamental. Porque nós ficamos muitas vezes, eu vou fazer caridade, vou ajudar não sei o quê. E a caridade verdadeira, a gente esquece que é dentro de casa. Essas pessoas se sacrificaram. Ora pelo pai, né, pelo marido que sofreu uma doença. Aquele marido aprendeu a ter fé pela doença. O amigo que fez a caridade, o sacrifício de ficar junto com ele até o final, de absorver. Mas existe um sacrifício que é difícil de a gente ver na nossa sociedade. Existe sacrifício até a morte, é bem verdade. Vladimir, que foi um astronauta russo, em 1967 havia aquela corrida espacial. E o presidente da extinta União Soviética queria ser o primeiro a acoplar um satélite na órbita espacial com outro, para questão de imagem. Só que todo mundo havia montado às pressas aquele satélite. O astronauta Vladimir já sabia que aquilo não aguentaria a pressão da viagem. Era morte. Mas ninguém teve coragem de falar, né, na época para o presidente, porque era também, né, entregar a cabeça.
Mas Vladimir, ele podia ter dito, estou doente, alguma coisa, inventado e saído fora. Mas ele foi. E quando estava a nave voltando à estratosfera, se desintegrando, ele ainda por rádio, chorando muito, se despedindo da esposa, né? Até maledizendo aqueles que haviam forçado ele a fazer tal viagem. Ele comentou que, por que ele havia aceitado isso? Porque se ele inventasse alguma coisa e saísse da lista, ele era o primeiro da lista astronauta. O amigo dele, Yuri Gagarin, que havia sido o primeiro astronauta a chegar ao espaço, seria o próximo da lista. E ele estaria daí condenando à morte o amigo dele. Então, olha que sacrifício. A gente não tem ideia, né, do que é isso, né? Até parece, ao mais insensível até dizer, mas que cara, perdão a pressão, besta, né? Por que não deixou né, o problema para o outro? Mas existe uma caridade que nos falta, que é aquela caridade de renegarmos, às vezes, os nossos lazeres, os nossos prazeres, os nossos desejos, em prol do nosso desenvolvimento. Não falo nem em prol, às vezes, do outro. Disciplina, essa palavra a gente precisa estudar muito ainda. Aproveitar o tempo. Estamos para aprender. Está certo que cada um aqui precisa, às vezes, de válvulas de escapes no cotidiano para aguentar certas pressões. Mas será, pensem comigo, que a gente reza muitas vezes, a gente deseja ver situações calamitosas na TV, favelas, drogas, pessoas passando dificuldades. Poxa, como eu gostaria que o mundo fosse melhor. Mas ainda nos comprazemos em ver um reality show na TV. Ficamos extremamente felizes, obcecados se alguém tira aquele horário, alguém nos interrompe aquela novela, ou aquele programa, aquele seriado. Trocamos, às vezes, o contato com uma pessoa pelo seriado. E ficamos transtornados se não conseguimos vê-lo. Aí nos interessamos pela fofoca da televisão. Porque a fulana foi abusada pelo ciclano. O maior índice na história do programa. Sinceramente, eu não me dou... eu não me permito ver uma programação dessa. E se vocês se permitem, desculpe a sinceridade, vamos rever nossos conceitos. É muito sincero. Mas o que tem de mais? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Porque eu gosto de ver aquela revista de fofoca. Para quê? Por quê? O que te interessa na vida do ciclano? Se a atriz pintou o cabelo assado? Ou se nasceu a filha de Beltrana? O cara foi traído. Estava ali na festa, todo mundo vê. Tu viu? Que importa as ideias negativas? Por que alimentar isso dentro de nós? O que nós sintonizamos com isso de fato? Né? Gosto muito de futebol, mas enquanto um jogador estiver ganhando milhões, como queremos uma sociedade melhor? Com todo respeito ao profissional, né, do esporte. Mas é um disparate. É um disparate. Tudo bem, ele treina todo dia, tudo bem, mas e aquele trabalhador que trabalha as suas 176 horas úteis? E ele não tem direito também a um salário digno? Qual é o disparate? Por que isso, né? O professor, né, faz greves, muitas vezes a gente é contra, mas ganhando uma miséria para ganhar 5, 6% de aumento. E autoridades darem 35% de aumento para eles mesmos. E a gente quer uma sociedade. E muitas vezes nós queremos, né? Vai abrir um concurso público, vou lá, legal. Mas às vezes não é para trabalhar. Vou ter estabilidade, beleza, vou trabalhar pouco, ganhar muito. Né? Que triste, né? Se esse é o conceito que nos move. Qual é o conceito que nos move? Qual é a realidade que nós procuramos?
Nós estamos aqui para trabalho. Mas tem que ser um trabalho proveitoso. Para isso é preciso uma renovação na nossa mente. A felicidade verdadeira é quando trabalhamos para o bem dos outros e para o nosso mesmo. Não é a acumulação de coisas, que é muito bem vista, pode ser feita. Mas o que nós vemos? Acumular, acumular, acumular. Chega a um ponto, quantas pessoas vocês conhecem? Cara, eu não sou feliz. Ah, sou dono disso, disso, daquilo. Com todo o respeito, mas há um empresário que tem muito e o objetivo nele da vida é ser o primeiro no mundo em riqueza. Desculpa a sinceridade, que pequeno objetivo de vida. Nós semeamos, mas é a chuva que rega, o sol que ilumina, a terra que nutre. Tudo são criações do Pai Maior. Mesmo que nós tenhamos preguiça e não vamos semear, ainda há o vento, sendo a mão invisível de Deus, para continuar o processo. Deus permite que nós participemos da obra dele. Não é ele que depende de nós. Nós que temos que ser muito gratos a ele. Então, vamos trabalhar. Obrigado pela atenção de todos, muita paz e uma boa semana.